Oi, turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz, aula de filosofia hoje. E primeiro nossas dicas de estudo. Procurar um lugar calmo, silencioso, né? Ter sempre perto de você seus materiais e vamos à aula. Hoje a gente vai falar sobre esse filósofo, gente, né? Sócrates. Sócrates, 470 a.C. até menos 399 a.C. Foi um filósofo grego, mesmo não sendo o primeiro filósofo da história, é reconhecido como o pai da filosofia, por representar o grande marco da filosofia ocidental, né? Mesmo antes dele existir, a gente já tinha um período, gente, que era chamado de pré-socrático, né? Então, esse período de estudos, né, que era o período que era fazer o culto aos deuses e aos mitos, ok? Então, era chamado de pré-socrático, tendo como Sócrates, então, o pai da filosofia, que foi o primeiro, né, no período chamado de socrático, ok? Da sua infância, pouco se sabe, para além da sua origem pobre. Ele era filho de um escultor Sofronisco e uma parteira, Fenarete, né, da qual Sócrates pegaria a ideia do parto para sua forma de fazer filosofia. Homem feito chamava atenção não só pela sua inteligência, mas também pela sua estranheza, né, de sua figura e de seus hábitos. Ele era corpulento, né, gordinho, olhos saltados, né, ele tinha um olho assim um pouco esbugalado, vestes rotas e pés descalço. Era considerado o homem mais feio de Atenas. Que maldade, né, gente, com Sócrates. Costumava ficar horas mergulhado em seus pensamentos quando não estava meditando solitário. Conversava com seus discípulos procurando ajudá-los na busca à verdade, né? Ou seja, no estudo profundo da filosofia. Nessa época teve início a segunda fase da filosofia grega conhecida como socrática ou antropológica, onde Sócrates foi o principal filósofo desse período da filosofia antiga. Nessa fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade, né? Então, quando Sócrates surgiu ali, né, nasceu esse período socrático, né, em que eles se preocupavam em fazer os estudos baseados, né, na filosofia, né, na mais clássica que a gente conhece, que é essa da busca constante das respostas para tudo, né, através de deixar um pouco para trás aquela coisa mística, né, dos deuses. Passaram a perguntar então coisas como o que é a verdade, o que é o bem, o que é a justiça, uma vez que na primeira fase da filosofia grega a preocupação era com a origem do mundo, né, fase que ficou conhecida como período pré-socrático da filosofia. Então a gente tem aí, né, as principais ideias de Sócrates. E essas daí são as ruínas do oráculo de Delfos, né, templo do deus Apolo e a sua entrada, né, lia-se conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates existiam verdades universais, válidas para toda a humanidade em qualquer espaço e tempo. Para encontrá-las era necessário refletir sobre elas. Essa percepção da verdade como alcançável é um fator de diferenciação entre Sócrates e os sofistas. O princípio da filosofia de Sócrates estava na frase, né, conheça-te a ti mesmo. Os sofistas, gente, eles eram filósofos também, né, que eles buscavam grande conhecimento, eles eram muito inteligentes. O nome deles, sofista, né, vem lá dessa coisa da filosofia, né? Então, eles eram grandes acumuladores de conhecimento, mas ao contrário dos filósofos como Sócrates, eles gostavam de vender, né, esse conhecimento. Eles não gostavam de compartilhar e eles eram muito criticados pelos filósofos desse tempo. Então ele diz assim, o princípio da filosofia de Sócrates estava na frase conhece-te a ti mesmo, um oráculo universal dado pelo deus Apolo na mitologia grega. Antes de lançar-se em busca de qualquer verdade, o homem precisa se autoanalisar e reconhecer sua própria ignorância, né? Então, aí é do princípio mais básico, né, do que seria, assim, se definir como filósofo, ou como definir a filosofia. A filosofia é algo desmembrado, algo que não está dentro da definição das outras ciências, das outras áreas de estudo, né? O que consegue adquirir uma resposta lógica e concreta deixa de ser filosofia. Então, a filosofia é um estudo constante, né, de busca e análise
do nosso cotidiano, das coisas que estão em nossa volta ou dos objetos de estudo, os quais a gente está buscando essas respostas. O próprio Sócrates, ao consultar o oráculo de Delfos, recebeu a mensagem de que ele era o mais sábio entre os gregos. Sócrates percebeu que ele era sábio porque, dentre os sábios, era o único que julgava não saber e buscava o verdadeiro conhecimento. Da afirmação de sua própria ignorância faz surgir a célebre frase, né? Só sei que nada sei. A partir dessa ideia, é desenvolvido o método socrático. O filósofo inicia uma discussão e conduz seu interlocutor ao reconhecimento de sua própria ignorância através do diálogo. É a primeira fase do seu método, chamada de ironia ou refutação. Na segunda fase, a mainêutica, técnica de trazer à luz, Sócrates solicita vários exemplos particulares do que está sendo discutido. Por exemplo, ao ser questionado sobre a coragem, desenvolve um diálogo com um general muito respeitado por sua atuação em guerras, o general Laques. Lhe dá exemplos de atos corajosos não satisfeitos. Sócrates analisa esses casos com a finalidade de descobrir que é comum a todos eles. Esse algo comum poderia representar o conceito de coragem, a essência dos atos heróicos que existiu em qualquer ato corajoso, independente das circunstâncias que o cercam. A técnica de trazer luz pressupõe uma crença de Sócrates segundo a qual a verdade está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la porque não só está envolto em falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Então, se o homem não busca algo diferente, se ele simplesmente se apropria das ideias e da filosofia de controle dos sistemas sociais pelos quais ele está inserido, vai acontecer esse problema com ele, de ele estar desprovido desses métodos adequados para buscar essa luz, ou seja, descobrir como utilizar a sua inteligência para poder se sobressair acima dessas ideias escravistas. É hora de irmos, eu para a morte e vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Essa foi uma frase que ele deixou na hora da morte dele, porque como ele mexia muito com os jovens daquele tempo e as mudanças que foram acontecendo, da parte das pessoas de quererem se revoltar um pouco com os sistemas de controle daquele tempo, ele foi morto, Então, na hora que ele morreu, ele deixou essa frase aqui, para as pessoas que estavam lá assistindo a execução dele, E ele diz isso: é hora de irmos, eu para a morte e vós para as vossas vidas. Quem terá a melhor sorte? Só os deuses sabem. Ele não acreditava, nessa coisa dos deuses, ele estava modificando o pensamento, das pessoas por conta disso. E como naquele tempo as pessoas gostavam de ficar naquela mesma deles, de acreditar nas coisas que eram insólidas ou sem provas materiais, então ele fez essa crítica aqui, E como atividade para vocês eu deixo, pesquise e escreva em seu caderno a importância de Sócrates para a filosofia, tanto a antiga como a moderna, ok? Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospassos.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais para estar acompanhando as novidades e nossos lançamentos. Acesse a agenda eletrônica de vocês para estarem sabendo das novidades da escola. Eu vou ficando por aqui. Deixo a todos um grande abraço. Até a próxima aula. Valeu!